Queridos, o título para essa mensagem essa noite é O Poder da Comunhão na Vida da Igreja. Pode baixar um pouquinho o volume, a gente fala bem pertinho. Então o título, para quem gosta de anotar, para você que vai ter seu grupo familiar amanhã, é O Poder da Comunhão na Vida da Igreja. O poder da comunhão na vida da igreja. Salmo 133, do 1 ao 3, diz o seguinte. Salmo 133, do 1 ao 3. Salmo 133, do 1 ao 3, diz o seguinte: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, comunhão, estar junto. Como é bom, como é agradável quando os irmãos vivem em comunhão. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gota das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. No Salmo 133, queridos, fala a respeito do poder da comunhão no meio da vida da igreja. Então, no meio da vida da igreja, existe um poder da parte de Deus sendo liberados. Amém? Não existe uma igreja que avance sem que nela existe uma comunhão. Nenhuma igreja vai avançar se nela não existir a comunhão. E quando eu falo de comunhão, eu falo da união, como lemos lá. E essa comunhão não é um ajuntamento de pessoas sem nenhum propósito, mas é um ajuntamento de pessoas para um propósito único. Amém? Então, não é novidade para ninguém que vivemos em uma sociedade, e porque vivemos em uma sociedade, precisamos entender o valor dos relacionamentos lá fora. Eu e você, quando sairmos daqui, quando chegar amanhã, segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, nós vamos ter relacionamentos com pessoas fora desse local. Amém? Então, nós, através da sociedade, precisamos entender o poder que existe nos relacionamentos ao nosso redor. Então, em um convívio no meio da sociedade, muitas vezes é normal algumas pessoas se magoarem, ou nós, por nós mesmos, magoarmos algumas pessoas ao nosso redor. É normal, porque nós somos falhos. Por mais que sejamos santos em Cristo, em Deus, através de Cristo Jesus, todos nós somos humanos. Então todos nós estamos todos os dias como pedras sendo lavradas com os outros em meio à sociedade. Amém? Então tu vai dizer então o seguinte: não, peraí, Sérgio, você falou que o título da mensagem é o poder da comunhão, e agora você disse que você fala que você às vezes magoa alguém, ou que alguém talvez um dia magoa você. É isso mesmo. Nesse mundo lá fora, eu não vou levantar a mão, porque eu acredito que todos aqui já foram magoados, ou todos aqui talvez num dia, talvez sem intenção, magoaram alguém do seu convívio cotidiano. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o poder da comunhão na vida da igreja, ela acontece. O poder na vida da igreja, o poder da comunhão na vida da igreja, ela acontece. Mas eu preciso dizer para você que essa comunhão é como lavar de pedras. Nós estamos sendo moldados todos os dias, forjados todos os dias. Nós estamos sendo como pedras, sendo encaixadas um junto com o outro, como igreja. E isso dá atrito, isso dói. Só que o bom disso é que isso nos leva a um crescimento espiritual, amém? Que é o que importa, o nosso crescimento espiritual. Então, queridos, a comunhão na vida da igreja é algo extraordinário da parte de Deus. O poder da comunhão na vida da igreja é algo extraordinário. Eu quero que vocês hoje entendam que todos, apesar de sermos santos em Deus, como eu falei aqui, na ótica de Deus, o sacrifício de Jesus é perfeito, nós somos santos, irrepreensíveis, nenhuma condenação há, mas ainda assim, ainda estamos inseridos no meio de um cotidiano mundano. Todos os dias nós estamos lá fora com pessoas diferentes, falando com pessoas diferentes, agindo de formas diferentes com um e com o outro, e isso é um relacionamento.
Então nós precisamos entender que através desse relacionamento existem atritos diários, amém? E não só nisso, não só lá fora, mas também como igreja. Quando nós começamos a congregar como irmãos, é normal existir um atrito e outro, amém? É normal existir uma arranhada entre outras nas pedras, só que isso não pode tirar o nosso foco, que é Jesus. Nós precisamos continuar caminhando como igreja para o alvo que é Cristo, amém? Então é normal, só que nós precisamos continuar avançando. Eu quero dizer para você que esses atritos, sendo em um meio de igreja, em um contexto de igreja ou um contexto lá fora, inserido na sociedade, eles não podem roubar a nossa comunhão entre os santos, entre mim e o meu irmão. Eu não posso deixar que talvez, por algo que talvez não caiba na mesma visão no momento, pode atrapalhar a minha comunhão com o meu irmão. Não sei se eu estou sendo bem claro, mas talvez como igreja dizemos que nós temos uma visão, amém? Salvar vidas, formar líderes, amém? Dentro dessa visão caminhamos em um propósito, mas talvez o que o Sérgio tem nesse propósito, talvez não é a mesma visão que o Alírio e o Ney têm para esse propósito. Só que mesmo assim o Sérgio não para de congregar, amém? O Sérgio segue um fluxo de autoridade, e isso Deus respeita, amém? Então, o andar durante o caminhar cristão como igreja, talvez você vai dizer o seguinte: mas eu não concordo com isso. Queridos, mesmo que você não concorde, você precisa respeitar, porque isso vai trazer bênção sobre você, amém? Mais para frente você vai entender aonde nós vamos chegar com isso, amém? Todos comigo? Queridos, nós precisamos entender que aqui na igreja nosso objetivo é unicamente um: tornar Cristo conhecido entre os homens, amém? Esse é o nosso objetivo como igreja, se tornar Cristo conhecido entre os homens, através de uma visão, formando líderes e salvando vidas, amém? Nesse contexto vão ter algumas visões que talvez não caminhem de acordo com aquilo que Deus tem, mas mesmo assim nós precisamos respeitar a autoridade, amém? Desde que essa autoridade, essa visão não passe por cima da palavra de Deus. Sejamos como os bereanos, né? Analisamos tudo e retenhamos o que for bom, amém? Então tudo que nos é dado, que nos é entregue, nós precisamos levar para a palavra. Se tiver de acordo, amém, glória a Deus, e Deus vai honrar e muito a minha e a sua vida, amém? Mas queridos, é olhando para homens, para pessoas e não para Cristo, que muitas pessoas se afastam da comunhão dos santos, se afastam de Deus e param de frequentar a igreja. É triste isso, né? A pessoa está procurando a igreja ideal e não existe a igreja ideal. A igreja organismo, ela é perfeita, amém? A igreja da parte do Senhor é perfeita, mas a igreja organização, ela está em constante obra. Então é nesse entendimento errado de que existe uma igreja perfeita, é que pessoas ficam pulando de um lugar para o outro achando que vão encontrar, e não vão encontrar, porque quando nós olharmos para as pessoas, nós vamos nos machucar. Sérgio, então eu não posso olhar para os meus líderes? Não, eu preciso olhar para eles. Eu preciso olhar para eles, porque deles Deus ordena a bênção, amém? Os meus líderes sobre a minha vida, eles são uma autoridade, tudo que eles falam, amém. Só que como pessoas no meio eclesiástico de igreja, nós precisamos olhar para um objetivo comum: Cristo se fazer conhecido entre todos, amém? Eu não estou dizendo para você sair daqui agora e nunca mais respeitar o seu líder ou autoridade, não é isso. Você precisa respeitar, senão você vai afundar e vai dar ruim, amém? Mas você precisa entender que o teu objetivo, o meu objetivo como igreja, como comunhão dos santos, é fazer Cristo conhecido entre os homens, amém? A nós foi confiado o evangelho da reconciliação. Todos comigo? Jamais encontraremos igrejas perfeitas, jamais encontraremos igrejas organização perfeitas. A organismo, ela é perfeita, porém nada disso deve ser um motivo tão grande a ponto suficiente de nos afastar do Senhor.
Não existe motivo para nos afastarmos de uma congregação que é a igreja. Eu não vou mais lá porque lá não, eu vou começar a congregar de casa. E você vai ser aquele cara da igreja do sofá dos últimos dias. Queridos, é um engano terrível. A igreja do sofá dos últimos dias, a igreja do pé de árvore dos últimos dias. Queridos, nós precisamos congregar entre irmãos. Amém? Não existe nada fora. Sérgio, eu não estou congregando, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Mentira, você não está fazendo nada da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é fazer Cristo conhecido entre os homens através da sua noiva. Amém? Cristo não morreu por uma pessoa, Cristo morreu pela igreja. E a igreja é uma aglomeração de pessoas. Não, mas a palavra diz que agora eu sou salvo e agora eu me tornei parte de um corpo. Exatamente, você é parte de um corpo. Talvez eu sou a perna, você é o olho, outro é um braço, outro é a unha, não sei, outro pé. Amém? Mas nós somos parte de um corpo que na coletividade se chama eclésia, a igreja. Amém? E a igreja, ela precisa estar ativa em nós. Nós não somos ninguém se nós não estivermos reunidos como igreja. Amém? Então tire da sua ideia esse negócio da igreja do sofá dos últimos dias. Não existe isso. Eu vou cultuar de casa pela internet. Esqueça, irmão, Deus não está nesse negócio. Mas Ele é uma bênção, Ele toca multidões e as pessoas são curadas. Aonde que as pessoas são curadas? Na igreja. Não, mas tem pessoas que escrevem no chat que também são curadas. Amém, são curadas, porque não existe nada impossível para Deus. Só que a comunhão entre os irmãos não existe. E se não existe comunhão entre os irmãos, eu estou falando para Deus que só eu importo, o resto não precisa. Amém? Então nós precisamos, eu vou gastar um pouco mais de tempo nesse pano de fundo, para que nós possamos depois entrar nos tópicos, amém? A fé precisa estar firmada de tal maneira que não importa o que aconteça em nossas vidas, não nos afastemos do Senhor, e não vamos perder a confiança nos planos de Deus para nós, amém? Nós não podemos nos afastar do Senhor. Paulo foi um dos autores que mais falou sobre a vida eclesiológica da igreja. O que é eclesiológica? Essa palavra tão bonita. Fala sobre a vida na igreja e a vida da igreja. Amém? E com ele aprendemos diversas coisas. Mas queridos, ao meu ver, Sérgio, quem fala é o Sérgio, tem algo extremamente importante nos ensinamentos de Paulo sobre a igreja. Amém? Ele fala que toda a igreja ela é ajustada. Toda a igreja é ajustada e cresce para se tornar um santuário do Senhor. Então toda a igreja é ajustada. Não é só uma parte do corpo que é ajustada, é toda a igreja que é ajustada. E toda a igreja ajustada faz-se Cristo conhecido entre os homens. Amém? Então, ou seja, todos nós juntos somos moldados pelo Espírito Santo todos os dias. Para quê? Para nos tornarmos um santuário do Senhor. Amém? Então, através da renovação da nossa mente, domingo após domingo, grupos familiares, nós somos renovados nós somos renovados na mente. E através da renovação da mente, nós crescemos como igreja. Amém? Na igreja, somos corpo de Cristo, e cada um de nós tem um papel. Aprenda isso. Cada um de nós dentro da igreja temos um papel. Queridos, exemplo, assim como o nosso corpo tem um organismo perfeito, bota a mão assim em você, assim, toca assim, isso aí. Esse teu corpo aí, esse organismo ele é perfeito, amém? Esse organismo é perfeito. Se não é, já declara saúde, amém? Ele é perfeito. Então, ou seja, todos os órgãos têm a sua função. Não é assim? As pernas andam, os olhos veem, os ouvidos ouvem, ou seja, o coração bombeia sangue para todo o corpo. Cada um de nós temos uma função dentro de um plano maior, que é a igreja, amém? Então cada um de nós temos um plano maior do que a minha vontade, que é a vontade de Deus sobre a igreja. Todos comigo? Assim como nós temos um corpo perfeito, cada função faz a sua tarefa. Como igreja, nós também, como corpo, nós também, cada um tem a sua tarefa. Todos comigo?
Por que eu não posso ser cristão sozinho? Por que eu não posso servir o Deus trancado num quarto, numa sala? Por que precisamos da companhia uns dos outros? Queridos, duas mentes pensam melhor do que uma. Amém? Duas mentes pensam bem melhor do que uma. Então, além disso, a experiência é algo que interfere diretamente nisso. Queridos, talvez aquilo que eu estou passando, o Gilson já passou. E ele pode chegar para mim e falar: Sérgio, eu já passei por isso. Faça isso, isso e isso, que você vai sair dessa situação. Amém? Talvez o Jean chegue para mim e fale: Sérgio, eu estou passando por tal situação. Eu vou dizer: Jean, eu já passei por isso. Faça assim, assim, assim. E eu tenho certeza que você vai sair disso. Amém? Isso é a igreja, isso é a comunhão dos santos. Mas eu sozinho não consigo. Ou ao contrário, cada vez mais eu vou me afundar. Amém? Então, queridos, é de extrema importância a comunhão, a vida de comunhão como igreja. A vida de comunhão como igreja. Pastor Aloysio da Silva, no seu livro Descobrindo o Poder de Ser um com os seus irmãos, ele conta uma história muito edificante. Ele fala que ele recebeu uma foto com duas gêmeas que nasceram prematuras, uma maiorzinha e uma menor. E as enfermeiras falaram: certamente a grande talvez sobreviva, mas a pequena não tem chance. A pequena não tem chance de sobreviver. E naquela noite, numa sacada do céu, a enfermeira tirou aquela criança menor e colocou na incubadora junto com a maior. E quando aquela criança foi colocada junto com aquela criança maior, elas gêmeas, a maior colocou o braço sobre a menor, tocou nela. E por incrível que pareça, aquela criança não morreu naquela noite. Ao contrário, os médicos chegaram no outro dia de manhã e se surpreenderam, porque a menor, ela se recuperou, ela se tornou vigor, ela mudou o semblante. E Sérgio, o que você quer dizer com isso, queridos? Porque é importante andar em comunhão. É importante andar em comunhão. Isso fez toda a diferença naquelas crianças. Ambas vieram e se desenvolveram, e as duas sobreviveram. Por quê? Porque elas estavam juntas. Há poder na vida coletiva da igreja, amém? Há poder na vida coletiva da igreja. Não menospreze a comunhão dos santos. Não menospreze o seu grupo familiar. Não menospreze um domingo. Não menospreze um dia de vigília. Não menospreze. Há poder na comunhão dos santos, amém? Há poder na comunhão dos santos. Com esse exemplo você vai dizer: onde é que você quer chegar? Queridos, 2 é melhor do que 1. 2 é melhor do que 1, queridos. Sem comunhão, anote isso: sem comunhão, você é um tijolo fora de uma construção, um membro fora do corpo, um soldado perdido num campo de batalha. Ou seja, você é uma incoerência, uma contradição. Você vive uma vida sem propósito. Não existe uma vida de propósito fora da congregação dos santos, amém? Você se torna uma brasa fora de um braseiro que vai se apagar com o tempo. Você que gosta de uma carne, os homens, você que gosta de uma carne, a hora que a gente faz um churrasco lá, que a gente prepara aquele carvão que está estralando, quando cai uma brasinha para o lado, você diz: perdi uma brasa tão boa, grandona. Se você deixar aquela brasa ali no cantinho, ela vai se apagando, se apagando, se apagando, até não ter mais fogo. Assim é a nossa vida fora da igreja. Nós precisamos estar em constante comunhão, amém? Primeiro ponto, falei que eu ia gastar um tempo maior com um plano de fundo. Primeiro ponto: a comunhão alegra o Senhor. Primeiro ponto: a comunhão alegra o Senhor. No versículo 1 diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Essa é uma exclamação de alegria do Senhor a respeito dos seus filhos. O Senhor habita no meio da comunhão
dos seus filhos. Amém? O Senhor habita aqui. Esse aqui é o lugar perfeito para a manifestação da glória de Deus. Existe presença de Deus no meio da comunhão da igreja. Existe uma presença, é algo diferente, queridos. Existe algo diferente. A presença traz consigo uma promessa e bênção. Quando os filhos se reúnem em comunhão e adoração, Deus promete habitar em meio deles. Mateus 18 ao 20 diz isso. Vou ler rapidamente. Jesus falando: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, vocês ou você? Vocês, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, tudo que vocês, coletividade, igreja, governo, amém? Só existe governo de reino e sacerdote através da igreja. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunir... Não, tem que ler junto isso aqui. Mateus 18, 20. Tem que ler junto isso aqui, não pode. Existe uma vida plena na igreja. Vamos ler junto? Pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aleluia! É isso. Onde estão 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Ele está aqui. Por isso que eu digo, e não é um chavão, hoje é um bom dia para viver milagre, porque Ele está aqui. Amém? E onde Ele está, é impossível eu sair da mesma forma que eu entrei. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Essa é a promessa de Jesus. É uma declaração poderosa de que quando nós nos reunimos como igreja, Ele está presente em nosso meio. A sua presença traz junto com isso poder, sabedoria, traz conforto, traz orientação da parte de Deus para nós. Amém? Então a comunhão dos irmãos nos fortalece. A nossa comunhão entre irmãos nos fortalece. É um privilégio, é uma bênção inestimável desfrutar da comunhão com os irmãos em Cristo Jesus, sabendo que Deus está presente em nosso meio. Assim nada mais entristece a Deus do que a divisão entre os filhos. Nada mais entristece o coração de Deus saber que dentro de uma igreja existe uma divisão, um murmurinho, o grupinho A, o grupinho B. Queridos, isso aqui não é um clube. Amém? Isso aqui é um ajuntamento dos santos para glorificar a Cristo. Amém? Então, queridos, o murmurinho, eu escutei o murmurinho. Nem, irmão, em nome de Jesus, nem fala comigo. É bênção senão nem fala comigo. Queridos, depois que eu aprendi a fechar o ouvido para muita coisa mudou na minha vida. Aprenda a fechar o ouvido para os murmurinhos. Isso não vai te levar a nada. Amém? Amém? Aprenda a deixar de lado os murmurinhos. Porque eu só consigo romper com uma coisa se eu me afastar dela. É igual aquela imagem do monte de palitinho aceso. Quando o palitinho vai queimando, tira um palitinho, acabou o fogo, pronto, cessou o murmúrio, acabou-se. Mas se eu dou o meu ouvido, eu alimento o murmúrio. E isso não é bom, isso entristece o coração de Deus. Amém? Comunhão não é simplesmente um ajuntamento, mas um compromisso mútuo de unidade para a expressão exata do amor de Deus, para a expressão exata da fidelidade e do compromisso do nosso Senhor. A palavra de Deus, queridos, a oração, a adoração, a comunhão, cada ajuntamento não é somente um ajuntamento. Hoje não é mais apenas um domingo onde nós nos reunimos, não, hoje é um dia perfeito para que Ele possa manifestar a glória dele em nosso meio. Hoje é um dia perfeito para isso. Hoje é um lugar propício para isso. A comunhão da igreja alegra o Senhor. Amém?
Deixa eu dar um exemplo para você. Uma sacola cheia de membros não é um corpo. Se eu pegar agora e me esquartejar aqui e deixar as pernas para o lado, o braço para o lado e tudo, e eu botar tudo dentro da sacola, isso não é um corpo. Amém? Um amontoado de material de construção não se torna um edifício. Presta atenção. Se houver um cimento, um tijolo, um cal, se houver uma areia, um aglomerado de material de construção, aquilo ainda não é um edifício. Queridos, um ajuntamento de crente, queridos, não necessariamente é uma igreja. Há muito perigo naquilo que viemos fazer aqui. A minha pergunta é: o que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui apenas escutar uma palavra boa porque em casa não passava nada de bom? Porque o meu time jogou ontem? Ou eu vim aqui ser um com o meu irmão e fazer Cristo conhecido em meio aos homens? Queridos, eu posso estar aqui e eu posso não estar participando do que Deus está fazendo aqui. Uma das minhas orações, e a minha família sabe, é: Deus, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor tem para fazer nessa geração. Eu e minha casa não queremos ser aqueles que ouviram falar. Eu quero ser aquele que participou, aquele que viveu. Amém? Queridos, um monte de material de construção não é um edifício. Um monte de aglomerado de membro de um corpo não necessariamente é o corpo. Amém? O que nos torna único é a unidade. Sem unidade somos um corpo disforme. Mas quando nós somos unidos, quando estamos no mesmo propósito, expressamos a plenitude de Cristo sobre a terra. Amém? Ponto 2. A comunhão libera poder. Versículo 2 diz que é como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gota das suas vestes. Queridos, o óleo precioso do Espírito de Deus é derramado sobre a cabeça e desce a partir da cabeça. Amém? O óleo do Senhor desce a partir da cabeça, diz o salmista. E sabemos que pela palavra que Cristo é o cabeça da igreja. Então o óleo de Deus é derramado através da cabeça, e a cabeça da igreja é Cristo. Amém? Colossenses 1,18, para você ler depois, diz que Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo é a cabeça. Por isso que eu preciso olhar para Cristo. Ele é a cabeça. Através da cabeça de Cristo é que o óleo é derramado. Amém? Então o Espírito Santo é o poder de Deus, e este poder está habitando em nós. O Espírito Santo é a unção de Deus sobre nós, que habita dentro de nós. Mas quando nós estamos juntos, queridos, essa unção ela é potencializada, e esse poder pode ser liberado de forma explosiva sobre nós. Quando nós estamos congregando entre irmãos, queridos, existe algo diferente do que quando eu estou lá na minha casa orando. Por mais que lá eu possa sentir o arrepiozinho, babar no meu chão, chorar, dar voadora para o alto, jogar beijo para Ele, por mais que eu possa fazer tudo isso, quando eu estou com vocês, existe algo diferente. Quando nós estamos juntos, existe algo diferente sendo liberado da parte de Deus. Amém? Existe algo diferente sendo liberado da parte de Deus. O fato do salmista nos dizer que a comunhão libera o óleo é algo muito precioso. Queridos, a comunhão é como um óleo derramado sobre a cabeça. Queridos, a unidade. Quando eu e você entendermos sobre a unidade da igreja, verdadeiramente, nós vamos experimentar de um bom óleo. De um bom óleo. Quando estamos unidos como irmãos, esse óleo desce da cabeça, que é Cristo, e alcança todos os membros do corpo. Ele é derramado. É como se eu pegasse isso aqui e derramasse na minha cabeça, e esse óleo vai derramar no meu corpo inteiro. Ou seja, nós somos o corpo de Cristo, que é a igreja. Há poder em Cristo Jesus. Amém?
Todas essas coisas vêm sobre nós porque estamos unidos aos irmãos na agradável comunhão dos santos. Por isso eu digo para vocês, existe algo diferente na comunhão dos santos. Não fique de fora, não fique de fora. A unção, portanto, é um alimento que desce através do cabeça que é Cristo. Amém? Essa unção nos limpa, queridos. Essa unção nos limpa. No Antigo Testamento, o óleo, ele era usado principalmente para alimento. Principalmente para alimento, para fazer as coisas, cozinhar as coisas. Esse óleo hoje é o alimento que nos sustenta. O Espírito Santo é o óleo que nos sustenta. Amém? O Espírito Santo hoje também é o óleo que nos alimenta, que nos limpa. Outra utilidade no Antigo Testamento do óleo era para fazer a limpeza. Eles pegavam o óleo antigamente e faziam sabão. Ou seja, nos tempos de hoje o Espírito Santo limpa o meu corpo. Ele tira aquele pecadinho. Essa é a função do Espírito Santo. Quando eu vou lá no mundo e eu me sujo um pouquinho, o Espírito Santo vem e diz: ô Serginho, vamos dar uma limpadinha aqui, uma limpada ali. Essa é a função do Espírito Santo, limpar a nossa vida. Amém? Outra função do óleo que desce da cabeça, que é Cristo, é ser o combustível que precisamos. Queridos, no Antigo Testamento, quando você vê lá um filme no Antigo Testamento e você vê aquelas tochas queimando, o que alimenta aquela tocha é o óleo. Assim também, queridos, o Espírito Santo é o óleo que desce da cabeça de Cristo e que nos alimenta todo dia. Ele é o combustível que nos deixa ativos todos os dias. Amém? A luz somente pode brilhar diante do mundo se houver azeite do céu em combustão dentro das nossas vidas. Eu só posso brilhar lá fora se existir um azeite aqui dentro sendo derramado. Amém? Assim como no Antigo Testamento, o azeite, o óleo era usado para manter aquelas chamas acesas, assim é o Espírito Santo em nós, que é derramado através de Cristo. Amém? O óleo também desce da cabeça, que é Cristo, para o uso sacerdotal. Queridos, no Antigo Testamento era usado o óleo para ungir as pessoas, para ungir as coisas consagradas a Deus, e também era usado como um remédio pelos médicos. Então o propósito de Deus somente pode ser cumprido por meio da unção. O suprimento de Deus para as nossas vidas vem somente através da unção. E todo o jugo do pecado pode ser quebrado, ele é destruído através da unção. A unção despedaça o jugo. Só a unção despedaça o jugo. Amém? O óleo também que desce da cabeça de Cristo, que é a cabeça da igreja, o óleo que desce da cabeça, que é Cristo, também é para nós cura. Queridos, há cura disponível para mim e para você. A cura disponível agora para mim e para você. Basta acessarmos, tomarmos posse, crermos nessa verdade. Amém? O óleo do Espírito Santo é o suprimento completo da parte de Deus, mas ele só é liberado quando os irmãos vivem em comunhão. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como um óleo que desce na cabeça e é derramado pelo corpo. Queridos, quando eu e você entendermos que tudo por Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, como cantamos aqui, a Ele é a glória, a Ele, é só Ele. Quando nós entendemos que Cristo é a primazia, é o primeiro que nós precisamos, uau, muita coisa que está travada vai começar a fluir. Amém? Amém? A comunhão é algo poderoso em nosso meio. Queridos, é tão poderoso que Paulo afirma que na parte da ceia, Paulo fala o seguinte: pois vocês comem e bebem sem discernir o corpo de Cristo, ou seja, a igreja. E Paulo fala o seguinte: por vocês não discernirem o corpo de Cristo, que é a igreja, há entre vocês muitos fracos, é isso? Muitos fracos, muitos cansados e que dormem. Há entre vocês muitos fracos, muitos doentes e que já dormiram, ou seja, já morreram. Existem pessoas que morrem antes do tempo, Sérgio? Existe, Paulo está falando. Por não discernir o corpo da igreja. Amém?
Olha que forte isso. Por não discernir o corpo da igreja, a função da igreja, a comunhão dos santos, há entre vocês muitos fracos, doentes e que já dormiram, ou seja, já morreram antes do tempo. Queridos, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer a sua vez. E Paulo está falando, tem gente que já dormiu porque não entendeu o corpo de Cristo. Queridos, nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Amém? A comunhão entre os santos. Todos comigo? Por isso que a falta de comunhão traz doença. A falta de comunhão traz peso, traz condenação. Mas da mesma forma que a falta de comunhão traz peso, traz condenação, traz enfermidade, sabemos que a comunhão produz tudo aquilo que mencionamos. Produz alimento, purificação, combustível, libertação, produz cura. Amém? E para finalizarmos, ponto 3, e a banda pode subir. A comunhão é restauradora e traz bênção. A comunhão é restauradora e traz bênção. Diz que é como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Queridos, o orvalho é um símbolo da presença restauradora de Deus. O orvalho fala de um refrigério, de um frescor. Aquele orvalho na criação do mundo, ele vinha, molhava as plantas. Antes daquele calor, daquele sol que rasgava, tinha um orvalho que dava um frescor. Amém? Então o orvalho, queridos, é um símbolo da presença restauradora do Senhor. Antes que o sol se levantasse e castigasse as folhas, o orvalho vinha e alimentava. Queridos, quer ser bem alimentado? Ande em comunhão com os santos. Amém? Por isso que eu gosto de grupo familiar. Queridos, nós chegamos arrebentados, chegamos cansados, mas nós pegamos o violão e nós começamos 3, é na quarta nota, queridos, acabou-se. Já foi tudo o cansaço. Já foi tudo o cansaço, já chora, já beija, já diz, oh Jesus, é verdade, nós não somos nada mesmo, obrigado porque tu está aqui. Comunhão, queridos. E nós temos experimentado tantas coisas. Eu creio que não é só eu. Cada líder de grupo familiar, eu creio que tem experimentado cada coisa no seu grupo. É tão bom estar em comunhão. Uau! Tu vê as pessoas crescendo. Tu vê aquela pessoa que era tímida se abrindo, falando, tu diz, uau, é só o Senhor para fazer isso. Tu vê as pessoas expondo as suas opiniões. Eu acho que eu vi desse jeito, uau, e está certo também. Isso faz o quê? Isso faz com que a igreja cresça, queridos. É como o orvalho que vem e nos nutre. Uau, pode vir o sol depois rasgando, mas o orvalho nutre, queridos. É como um orvalho que nutre. Amém? Aleluia. O orvalho da manhã é uma lembrança de que Deus está sempre pronto para nos dar o vigor, para renovar e trazer refrigério a quem precisa. O salmista diz que o orvalho é a graça de Deus sobre nossos relacionamentos diários como corpo de Cristo. É como um orvalho. Como é bom que os irmãos vivam em união. É como um orvalho. É uma graça da parte de Deus, que nós possamos congregar como irmãos para um propósito único, que é Cristo se fazer conhecido entre todos. Amém? A comunhão traz bênção, queridos. Um aspecto vital da parte de Deus, da bênção de Deus, é que a bênção de Deus libera vida. Eu quero a bênção. Deus libera vida sobre a igreja. Através dessa bênção de Deus, a igreja cresce e avança, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Amém? Uma igreja abençoada certamente é uma igreja que cresce. Onde há união, ali o Senhor concede bênção de vida, vida para sempre. Amém? A comunhão foi o segredo até aqui de uma igreja vitoriosa, e ela continuará sendo. Amém? Deus já ordenou bênção, e ela existe em muita abundância de vida entre nós como igreja. Amém? Você recebe essa palavra? Não sei se foi boa, se foi dura, mas eu precisava, queridos. Tem algo dentro de mim queimando sobre a igreja. Eu estou ainda escrevendo, mas, queridos, igreja é um projeto fantástico.
Queridos, igreja não é lugar de gente certinha. Nós somos tudo quebrado mesmo. Deus pegou nós e arrumou, e está arrumando ainda. Amém? Isso que é bom, queridos. Por isso que é bom estar como igreja, porque a gente vai se ajustando, se moldando. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Se coloque de pé, feche seus olhos.